Seja bem-vindo a mais um episódio do Mapcast. Hoje nós vamos tratar de um assunto inerente às mulheres. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas as mulheres hoje em dia com 60 anos estão na flor da idade. Eu noto sempre quando eu recebo alguma cliente nessa faixa etária, ou eu vejo uma tia, um familiar meu, e eu olho e falo, caramba, antigamente as pessoas de 60 anos eram senhorinhas, hoje não, são jovens, são mulheres bonitas que se cuidam. E isso acaba despertando um certo desejo em mim. E nós estamos aqui hoje com uma pessoa para falar como chegar a essa idade e além, muito além, de uma maneira saudável. Eu estou aqui com a doutora Amanda Arruda. Prazer, Amanda. Ju, obrigada. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Eu tenho um carinho imenso por você. Nossa história já é de há 6 anos atrás. Longa data. Longa data. E eu quero ser o meu 100% aqui com você hoje. Que a gente possa fazer um podcast que traga o nosso coração, que traga a nossa alma, que a gente possa levar uma mensagem verdadeira, repleta de bons conteúdos e repleta de amor. É isso. Olha, fiquei até emocionada. Que a gente possa, eu e nossa equipe que está aqui atrás das câmeras, dar o nosso 100% também para você e para suas amadas. Com certeza. Que provavelmente estão aqui acompanhando agora esse episódio, que elas possam desfrutar desse conteúdo valioso e importante na vida da mulher, não é? Com certeza, Ju. Isso que você já iniciou é muito importante a gente falar. Vamos pensar que seja mesmo na época das nossas avós, até antes disso, né? Tataravós, a gente pensava na expectativa de vida da mulher brasileira, elas não chegavam à menopausa. Então, pouco se sabia sobre esse assunto. Hoje, o IBGE lançou, hoje não, né? Mas em 2023, o IBGE lançou, a expectativa de vida da mulher brasileira é 80 anos. Então, eu falo assim, Ju, sou bem verdadeira com você. Eu fui acordar para esse assunto faz uns 2 anos e meio, aproximadamente. Tenho a Catarina, que é minha filha mais nova. Tem a Helena, que é a mais velha, a Catarina, que é a mais nova. E quando ela nasceu, deu alguns meses, meu marido falou, nós precisamos olhar para a nossa saúde. Porque queremos envelhecer de forma saudável para poder ver as meninas crescendo. Eu falei, opa, agora não é mais só estética, né? A gente está falando de saúde. E essa grande paixão, né, por pensar em envelhecimento saudável nasceu daí há 2 anos e meio. Foi aí que eu fui me aprofundar e estudar um pouco mais sobre isso. E você falando, você sabe que, coincidentemente ou não, eu não acredito em coincidências. Nem eu. Essa semana eu tive uma conversa com meu marido, né? Nós não somos os grandes fãs do exercício físico, não temos, né, aquela questão de fazer um esporte e tal. E nós falamos sobre isso. Olha, eu acho que nosso tempo de postergar o nosso cuidado acabou. A gente precisa tomar uma atitude em relação a isso. E é exatamente essa preocupação. Eu tenho um filho de 7 anos, o Bernardo, e como é que a gente vai poder... Até quando a gente vai conseguir acompanhar o ritmo dele? Perfeito. Né? Uhum, é isso mesmo. Eu tenho um problema na minha coluna, eu preciso cuidar disso, é algo que eu preciso olhar para isso, para eu não ter problemas. E a gente vai sempre deixando para depois. Sempre deixando para depois. E você conseguiu superar esse obstáculo há 2 anos atrás. Me ajuda. Com certeza. Me conta. Como foi? Primeiramente, eu vou te propor uma reflexão, Ju. Estamos num avião e esse avião está caindo. Você está com o teu filho do teu lado. Cai a máscara. E em quem é para colocar a máscara primeiro? Em mim. Em você. Então, nós, como mulheres, nós somos o centro da nossa casa. Nós precisamos estar bem fisicamente, bem mentalmente, para depois a gente pensar em cuidar do filho, para depois a gente pensar em cuidar do marido, para depois a gente pensar em vir para um podcast. Tá? Então, é isso. Para mim, foi a grande sacudida, foi isso. Então, primeiro eu. Não é egoísmo isso, né? É salvação. É isso que a gente tem que pensar. Então, como é que a gente vai escolher? Eu gosto muito do... Meu pai, uma vez, me abriu os olhos e falou... Ele está com quase 70 anos. Ele falou, quero adicionar anos na minha vida e vida aos meus anos. Nossa, forte. Por quê? Então, como é que eu vou escolher viver? Estamos
passando ali da metade, já vivemos metade da nossa vida. Sim. Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai construir esse alicerce sólido para a gente envelhecer de maneira saudável, né? Eu sempre falo em consulta que a gente principalmente tem que pensar em 4 pilares. Então, primeiro ponto é você pensar que é você, vamos pensar em você, vamos pensar na Ju. Esse é o primeiro ponto. E daí, como que a gente faz isso? Abordando 4 pilares. Primeiro ponto, antes de entrar nos pilares, escolha um bom profissional para cuidar disso. Alguém que tenha uma mente atualizada, um conhecimento que olhe dessa maneira de uma forma inovadora, eu vou dizer. Enfim, que seja atualizado. E daí a gente pensa em trabalhar esses 4 pilares. E quais são esses 4 pilares? Vamos lá. Primeiro ponto. A gente tem que pensar em atividade física. E se eu pudesse falar para você, sugerir alguma atividade física, seria a musculação. A gente tem muitos benefícios na musculação. Desde a gente conseguir diminuir a quantidade de gordura, ganhar massa muscular. Nisso a gente aumenta a taxa metabólica basal. Isso auxilia na perda de peso, se for necessário perder peso. Legal. A gente melhora a densidade corpórea, melhora a qualidade de osso, controle de glicemia, que é o açúcar no nosso sangue. Então, eu falo, tem paciente que chega para mim, mas eu já faço minha caminhada, eu gosto de fazer zumba. Sucesso, faça isso, mais musculação. Além da musculação, a gente precisa pensar em uma alimentação adequada, pensar em reduzir alimentos que sejam inflamatórios, e nada como uma boa nutricionista para nos nortear. A gente precisa deste profissional para nos nortear, porque eu falo, cada um na tua área, cada um no teu quadrado. E a gente vê com recorrência no Instagram, e eu gosto muito dessa analogia, de descasque mais, desembrulhe menos. Então, é simples. É simples a gente pensar, às vezes difícil executar, por conta de todos os vícios que a gente já criou, né? Pensar em controle do estresse, e disso eu falo desde terapia, de fazer uma terapia, de fazer uma meditação, o yoga, isso vai auxiliar. E dormir de maneira adequada. Sabemos todos os benefícios do sono, em questão de liberação de hormônios, de reparação tecidual. Então, é necessário dormir. Eu não gosto de colocar numa caixa e falar para você, precisa dormir tanto. Não, a gente precisa ver o quanto é bom para você, mas a gente sabe que é uma média de 8 horas por noite. É interessante você tocar nesses pontos, porque ao mesmo tempo que são vários pontos, são coisas que eu acredito que a maioria das pessoas já ouviu falar. E é o básico da vida, né? Me corrija se eu estiver errada, é dormir bem, fazer uma atividade física, se necessário, se controlar o estresse, fazer uma terapia ou um esporte que tenha o yoga, por exemplo, né? Eu não sei se é considerado esporte, mas fazer um yoga, uma terapia. E a alimentação com alimentos não inflamatórios, é isso? Perfeito, é isso mesmo, é isso. O mais difícil, eu falo, o que eu invisto o maior tempo na minha consulta é fazendo com que a paciente entenda o quão importante a gente fazer isso. É a mesma coisa que eu falar, tem um monte de campanha, antes tinha que ter, um monte de campanha falando, use o cinto de segurança, né? É a mesma coisa, acorda que o tempo está passando, né? E eu não quero te falar, foi tarde demais. Então, olhar para o hoje, vamos olhar o agora, o que dá para a gente fazer a partir de hoje. Como é que a gente vai escolher agora? Porque o que é difícil, Ju, que eu entendo, é que a colheita ela é um pouco mais para frente. Né? Então, falar isso para uma menina de 20 anos, às vezes não consegue entender tanto a importância disso. Mas falar para uma mulher de 30 e poucos, 35 mais, 40 mais, já faz mais sentido. Sim. Né? Com a maturidade vem essa visão do Perfeito. Depois. Como vai ser depois? Principalmente nesse ponto que você tocou da família, né? Do marido, dos filhos, até no cuidado com os pais. Né? Eu não sei em que momentos meus pais vão precisar de mim, em quais condições eu vou estar, jovem ainda, para poder dar conta de todas essas demandas. Casa, filho, marido, trabalho, pais, né? Familiares, enfim. Fazer uma viagem. Sim. Não é? Porque o que a gente espera, né, futuramente? Estarmos bem financeiramente, né? Para poder aproveitar, usufruir disso, né? Falo, agora é época da gente trabalhar sem fim, mas em um futuro próximo, se Deus quiser, a gente vai ter essa liberdade financeira. Sim. E daí, se a gente não tiver saúde?
para curtir tudo isso, para viajar o mundo, para mostrar o mundo para os nossos filhos, né? Então, isso me pega muito. Eu falo que não existe combustível maior nessa vida do que os filhos. Catarina e Helena, elas são os maiores combustíveis da minha vida. Eu sei que o seu também. Sim. É por elas, principalmente eu falo por mim, mas também por elas que eu acordo de manhã e falo, mais um dia. E eu vejo que, por exemplo, na minha vida, né, pensando em relação ao meu filho, existia a Juliana antes do Bernardo, existe a Juliana depois do Bernardo. É um divisor de águas mesmo, Sim. né? É um ponto muito forte aí de mudança na vida. Mas, ainda assim, em alguns momentos... Ele tem 7 anos e eu cheguei até aqui sem ter essa constância, né? Em pontos eu fazia atividade física, tinha uma condição melhor física, me sentia melhor e aí parava e aí voltava, né? E esse momento aqui é o momento que eu tô parada. E aí, quando eu me lembro dele, é quando eu volto. Né? E assim, o como. Onde eu posso buscar ferramentas, né? Além dessas ferramentas básicas que é o que a gente precisa fazer, o arroz com feijão, né? Para cuidar da nossa vida ao longo do dia, que eu posso auxiliar dentro disso. Como que eu posso potencializar tudo isso, uma vez que eu inicie? A gente tem uma ferramenta fantástica, fantástica, que ela não é nova, mas agora está sendo difundida, que chama terapia nutricional injetável. Isso é a cereja do bolo. Eu falo, a gente precisa ser verdadeiro e franco, né? Porque a partir do momento que a gente faz essa terapia nutricional injetável, eu preciso estar com todo o resto funcionando. Eu preciso estar com uma alimentação adequada, eu preciso estar fazendo atividade física, tentando controlar o estresse e dormindo bem. Só uma pausa aqui. Às vezes a gente fala desses 4 pilares, pensa como se fossem pés de uma cadeira. Aqui é a cadeira que a gente está apoiando. São 4 pés. Se eu pensar que um pé quebrou, ela vai ficar bamba. Se 2 quebrarem, não tem como a gente sentar. Então, eu entendo, eu também sou humana. Nem sempre a gente vai conseguir estar com esses pés fincados no chão, firmes. Mas que a gente esteja com a maioria deles. E quando a gente estiver com a maioria deles, a gente tem essa terapia nutricional injetável. Que é algo que eu tenho estudado muito. Eu faço em mim, eu faço na minha mãe, faço no meu marido. E a gente vê resposta. Faço nas minhas pacientes, a gente vê uma resposta muito importante. Mas lembrando sempre que ela é a cereja do bolo. E o que é essa terapia nutricional injetável, né? Quando a gente fala em, por exemplo, vou te dar um exemplo para trazer aqui para o prático, em tomar uma vitamina C, uma vitamina D via oral, quando eu faço essa ingesta, essa substância tem que passar pelo meu intestino, do meu intestino cair na minha corrente sanguínea, da minha corrente sanguínea para as minhas células. Muitas vezes, esse trato digestivo, ele não está saudável. E ele não vai conseguir absorver tudo aquilo que eu preciso. Quando eu falo de uma terapia que eu faço a oferta parenteral, que para é ao lado, entero é intestino, então ao lado do intestino, é como se fosse da corrente sanguínea, eu não preciso da absorção intestinal. No caso aqui, o que eu faço, né? A maioria dos pacientes eu ofereço intramuscular. Então, principalmente no glúteo. Então, a gente faz essa injeção intramuscular dessas substâncias, que seja uma vitamina D, que seja uma coenzima Q10. A gente vai montar um protocolo personalizado para essa mulher. E a gente vai ver o que a gente vai querer trabalhar. Eu vou querer trabalhar fadiga, eu vou querer trabalhar perda de peso. E que seja para ajudar no tratamento de uma endometriose, de uma SOP, que é síndrome dos ovários policísticos. E tem muita coisa para a gente abordar. Então, eu pego esses nutrientes, dou pronto na corrente sanguínea para essas células utilizarem ali, prontos. A biodisponibilidade desse nutriente está ali. Então, se a gente fala endovenoso, é 100% de biodisponibilidade. Então, está pronto. Quando a gente fala intramuscular, eu acho que chega a 75%, 80%, se eu não estou enganada. Então, é mais efetivo do que a gente fazer por via oral. Algumas terapias. Mas sempre falo, ninguém aguenta ficar tomando injeção por longos tempos. Então, a gente faz protocolos personalizados. A gente faz, que seja, durante 5 semanas consecutivas. Dá uma pausa. Em 3 meses, a gente faz suplementação via oral, se for necessário. E depois retoma o injetável.
Tá. É algo que não é assim o tempo todo constante Não. durante um longo prazo. Não, não é. Não é a longo prazo. Então, a gente faz agora, dá um descanso e reavalia. Porque não, às vezes a gente vai fazer um protocolo para você de emagrecimento, daqui 3 meses a sua queixa é outra. Fala, eu estou extremamente cansada, eu estou fadigada, a minha rotina é pesada. Eu acordo cedo, eu cuido de casa, eu levo o filho na escola, eu venho para cá, gravo o podcast, volto para casa exausta. Então, daí a gente vai olhar para a tua fadiga, para o teu cansaço. Então, mas como eu disse, né? A gente tem que trabalhar sempre o todo, olhar o todo. O equilíbrio. O equilíbrio. Eu chamo até de... Quando eu assisti esses dias um vídeo falando de equalizar. Então, buscar o equilíbrio é um pouco mais difícil, mas quando eu falo em equalizar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está precisando mais da minha atenção nesse momento e é para isso que eu vou dar atenção agora. Nesse momento da minha vida são os estudos. Então, o que eu estou focando mais são os estudos. O resto está jogado para as traças? Não. Mas o que está ganhando mais força a mim é isso. Estou fazendo minha atividade física 3 vezes por semana no mínimo, tentando ajeitar minha casa, enfim, filhos, todas essas coisas. Mas é pensar no equalizar. O que eu vou dar, o que precisa agora de mais atenção? Porque se a gente for tentar sempre dar o 100%, não vai dar certo. Uma hora vai vir a frustração, o cansaço extremo. O peso fica muito grande. Muito, enorme. Porque quanto maior a expectativa, maior a queda, né? É. E você falando sobre essa questão da suplementação, é algo novo para mim, né? E você falou sobre coenzima Q10, né? Isso. O que é essa enzima? O que ela faz? A coenzima Q10 ela é um poderoso antioxidante. Se a gente for pensar assim, funções, eu vou falar de maneira simples, tá? Tá. As nossas células, elas trabalham o dia inteiro e produzem, a gente fala de um estresse oxidativo, tá? Elas produzem radicais livres, vamos pensar assim. Esses radicais livres, eles ficam acumulados no nosso corpo, aumenta muito a chance, por exemplo, da gente ter doença crônica futuramente, tá? Então, como é que eu consigo equilibrar essas funções? Uma delas é dar um antioxidante para que diminua a produção desses radicais livres. Uma delas é a coenzima Q10. Outra é o NADH. Tem várias substâncias para a gente melhorar. E eu posso, com essas substâncias, fazer uma ativação mitocondrial, que é uma organela que fica dentro da célula. E na hora que eu ativo, eu consigo ter mais energia. A gente ouve falar muito sobre endometriose, mas eu não sei exatamente o que é a endometriose. Você pode explicar? Claro, Ju. E que bom que você tocou nesse ponto, porque a gente sabe que é uma doença muito frequente. 1 em cada 10 mulheres tem endometriose hoje, aqui. O que é essa doença? Se a gente pegar um útero, é que eu tô sem meu modelo aqui, mas vou tentar te explicar pra gente colocar um pouco mais pra prática. Tá. Células de dentro do útero, células endometriais, estão alojadas fora dele. Isso causa um aumento de inflamação, uma alteração no sistema imunológico, trazendo fadiga, cólica menstrual intensa, dor na relação sexual. Então, a gente está falando de um prejuízo para a qualidade de vida gigantesco para essa mulher. E o que a gente também sabe aqui no Brasil, que, em média, uma mulher com endometriose demora quase 10 anos para se ter esse diagnóstico. Nossa. Então, por que a gente está banalizando, né? A gente, assim, né? Eu me excluo, né, disso. Em geral. Mas por que não estamos olhando para a dor dessas mulheres, né? E o que a terapia nutricional injetável vem para somar nisso? Principalmente para a gente tentar controlar essa inflamação, melhorar o cansaço, a fadiga dessa mulher, dar mais disposição e também controlar a proliferação desses focos. Eu tenho um caso que foi surpreendente de uma mulher jovem que chegou com alguns exames já para mim. Ela tem 26 anos, desde a adolescência estava em investigação dessa cólica. Não tinha sido solicitados os exames que a gente faz para rastreio, eu solicitei e a gente conseguiu diagnosticar essa doença. E também outra coisa importante, antes fazia-se muita cirurgia, então endometriose era igual abordagem cirúrgica, hoje não mais. Cresceu muito a questão do tratamento clínico e a gente tem cada vez menos necessitado de intervenção cirúrgica. E o tratamento clínico que você diz também é através desses injetáveis. Perfeito. Sim, através. Então é algo também teoricamente simples para a pessoa conseguir resolver. Perfeito. A gente fala da questão de uma atividade física, tudo aquilo que a gente falou. Atividade física, já alimentação, a gente vai pensar numa alimentação, numa dieta mediterrânea ou low food maps,
que é baixo em teor de carboidrato, controle de estresse e sono. Isso é básico. Tá vendo como é básico tudo isso? E a gente pode encaixar em várias doenças, ou que não precisa ser doença, pode ser no nosso dia a dia, Sim, né? desconfortos até, né? Sim, que não sim. sejam exatamente uma Perfeito, doença. perfeito. Então, daí, se a gente coloca a terapia nutricional injetável, a gente monta um protocolo para essa mulher, específico para essa mulher com endometriose, pensando em diminuir a inflamação, controlar a fadiga e diminuir a proliferação de foco. É algo assim fantástico. E dessa paciente, só retomando, eu tive também um grande esforço dela. Então, a gente conseguiu reduzir, se a gente for pensar tanto em melhora clínica mesmo, ela falou, eu tinha esquecido o que era viver sem um cansaço, sem dor, ter relação com meu marido sem ter dor. Ela falou, não lembrava mais o que era isso. Nossa. Então, teve todo um comprometimento dela também, né? Com todas essas abordagens que eu te disse. A gente fez a terapia nutricional injetável e agora estamos preparando esse corpo para uma futura gestação. Ah, que lindo. Né? Se eu falo, esse foi um dos meus primeiros cases, assim, realmente de sucesso, foi nesse ano. Então, é muito bom quando a gente tem a entrega da paciente, né? Porque eu tenho um professor que ele sempre fala pra gente, a consulta começa a partir do momento que a paciente sai da nossa porta. Porque é ali que ela vai implementar tudo aquilo que a gente disse. Se não implementar, de nada adiantou, né? Então, eu não posso... Outra coisa que ele fala, doutor André Vinícius, ele fala, eu não posso querer mais do que a minha própria paciente. Né? Então, a gente está ali para dar as instruções, eu te mostro o que é melhor, mas o que fazer com isso vai depender única e exclusivamente de você. Não dá para fazer pelo outro. Não dá, Né? não dá. Eu acredito que todo bom profissional que tem essa consciência consegue trabalhar com paz no coração. Sim, né? sim, com e isso certeza. tira um certo peso, porque é muito fácil no início da profissão a gente começar a querer fazer pelo paciente ou se frustrar com o não resultado dele, né? Sim, demais. Demais. Isso eu acho que é um fator chave para várias profissões, não só para medicina. Eu, quando comecei a trabalhar com comunicação, tinha essas questões. Poxa, mas eu achava que essa pessoa ia atingir o resultado assim, ia atingir o assado. Poxa, que triste. Mas, ao longo do tempo, a gente vai ganhando essa maturidade, vai entendendo que eu posso até aqui e ali é com o meu cliente. Com certeza. No seu caso, com a paciente. Com certeza. Né? Então, é muito bacana poder contar com essa sua visão e com esse seu cuidado de fazer essa orientação, né? De trazer essa consciência, essa nova visão. E se a pessoa tiver essa disposição, ela vai em frente, ela consegue atingir o melhor resultado que você pode... O seu 100% vem para ela, né? Com certeza. Eu falo ali, a hora que eu estou no consultório, fechada naquela sala, sou eu e ela. Nada mais. Sou eu e a paciente e nada mais. Eu estou ali 100% focada e eu preciso. Não adianta eu me doar se eu não tenho. Eu sempre falo isso para elas. Eu preciso que você volte na próxima consulta com isso realizado, né? Então, é uma troca muito boa, né? Eu falo, vai um pedacinho meu, fica um pedacinho do outro, né? E nisso a gente vai somando boas histórias, boas experiências e grandes aprendizados. E você falando sobre isso, para mim, é um fator assim, muito importante, porque quando a gente fala em ginecologia, a gente está falando sobre o íntimo da mulher, né? Sim. A gente está falando sobre abrir informações para uma pessoa que a gente está começando a conhecer e que são importantes para que ela possa me ajudar, para que o médico possa me ajudar, né? Seja ele quem for, mas... eu vejo que se a gente não tem essa barreira da conexão, fica tudo muito mais simples. Com certeza. Né? Nós, pacientes, ganhamos coragem de falar aquilo que nós não falaríamos para qualquer pessoa. Né? Então, isso acho que muda. E não é fácil, né? Você chegar, abrir uma porta, deu de cara com a pessoa. Às vezes elas me conhecem do Instagram, mas deu de cara com a pessoa e eu vou falar de uma dor na relação que eu sinto em tal posição com meu esposo, ou que seja, com a parceira. Então, isso não é fácil. Eu falo, a gente tem que estar muito aberto, né? Coração muito aberto, pronto para tentar acolher.
graças a Deus, a gente consegue acolher a maioria, né? Sim. Então, isso é muito gratificante, muito mesmo. E ontem, você falando sobre isso, a gente fez um podcast aqui com uma terapeuta. Tá. E ela estava falando sobre a importância da gente estar aberto, estar de alma aberta para a vida, para viver, né? E eu acho que uma consulta médica, quando nós pacientes estamos com algum problema e a gente vai com a alma aberta, aí é que acontece essa projeção de sucesso Sim, num tratamento, não é? É, com certeza, essa conexão. Eu falo que, é claro, né, a confiança a gente vai ganhando aos poucos, mas a hora que conecta e tem... Eu cheguei uma paciente, ela falou pra mim, é muito bonita essa história, acabei de fazer esse parto, e ela disse pra mim, ela e o esposo... Ela falou, quando eu descobri que eu estava grávida, eu só tinha duas certezas. Quem era o marido e quem iria me acompanhar, que ia ser a senhora. Então, isso é muito bom, a gente poder ter essa relação. E muitas coisas que a gente fala para essa pessoa, ela consegue implementar porque veio de alguém que ela sabe que falou daquilo de forma verdadeira, para o bem, para o melhor. Então, isso é impagável. Isso não tem preço. E... isso eu vejo, acompanho você nas redes sociais, apesar da gente já se conhecer de longa data, eu acompanho sempre essa proximidade que você cria nas suas redes sociais, com as caixinhas de pergunta, Sim. né? Você está ali para elas, você está servindo à disposição. Então, eu acho que ali você já consegue fazer essa primeira abertura, né? A paciente ela já se sente à vontade, ela fala, poxa, olha só, uma médica está aqui, está perto de mim. E eu acho que tem que ser assim, né? Tem que ser próximo, porque se não for, não é verdadeiro. Eu não sei trabalhar se não for próximo. Às vezes eu já ouvi falar, não, mas você se envolve demais, ou não deveria ser assim. Eu falo, mas esse é o jeito Amanda de ser. E só assim eu consigo ser o meu 100% e ser verdadeira. É só assim que eu consigo sentar aqui na tua frente e abrir tudo isso, sabe? Eu falo, é uma missão, é um propósito. Não é só uma consulta. Né? É muito mais do que isso, né? A medicina é para poucos, né? A medicina é para pessoas que realmente estão ali alinhadas com o seu propósito, dispostas a realmente contribuir para o outro. Né? A doação, né? A doação. É isso. Fico emocionada. E se você tiver um tempo, eu não sei se você tem, mas no final de semana, a hora que estiver tudo calmo em casa, se você pudesse te dar uma dica para assistir como é que fala? Não é um seriado? Um seriado no Netflix, maravilhoso, falando sobre as Blue Zones. Ótimo. São 5 áreas no mundo que a gente está falando aqui de envelhecimento saudável e ele mostra de uma forma muito bonita. Essas 5 áreas no mundo são áreas em que as pessoas vivem até 100 anos ou mais ou próximo disso. E eles observaram nessas regiões costumes muito parecidos. Basicamente isso que a gente abordou aqui. Perfeito. Desde movimentar-se, ele não fala tanto da musculação, mas ele fala do movimentar-se, de comer de maneira adequada, uma dieta anti-inflamatória. Fala também de uma coisa que eu achei muito bonito, dessa questão do convívio social, do viver em comunidade. Como perdemos isso, né, ao longo dos anos, com uma pandemia aí no meio. A pandemia potencializou. Demais. Então, eles observaram coisas em comuns nessas áreas. E ensinam essa receita de bolo que não é tão fácil assim da gente praticar, mas que é possível. É muito bonito. Assista. Acho que eu não sei quantos episódios tem, mas é algo curto, mas que faz uma diferença gigantesca. Não, perfeito. Olha, depois de maratonar este episódio, quem está assistindo já pode maratonar uma série que tem total conexão com o episódio. Quer coisa melhor? Muito bom. Melhor dos mundos. Com certeza. Assistir conteúdo bom, de qualidade, confiável. É. Indicado por alguém que a gente confia. Sim, sim. É muito, muito bom. E a gente sabe que tem muito conteúdo na internet bom pra gente consumir, né? A gente só tem que saber aonde buscar, né? Qual assistir, qual estudar. Sim, e voltando a falar sobre o envelhecimento, quando a gente começou a falar sobre esse tema, eu me lembrei de uma fala da minha mãe, né? Minha mãe, Ângela, maravilhosa, te amo. Ela tem 75 anos e ela observa as gerações passadas dela em que, né, um assunto que eu já tinha mencionado anteriormente, que as mulheres, elas
com 70, a idade dela, 75, já eram senhorinhas, né? Coque na cabeça, aquele vestidinho, né? Todas já se comportando como vovós. E a minha mãe, gente, é a disposição em pessoa. Minha mãe faz coisas que eu não faço com 34. Então, ela é super disposta. E, às vezes, ela cai naquela questão... Nossa, até quando será que eu vou? Eu falo, mãe, expectativa de vida hoje, eu não sabia dessa informação que você passou 80 aqui. anos. 80, e é uma média. Uma média, não que, ai, Uma no 80 média. anos vai morrer, não é uma hora isso. marcada. Então, isso é uma média, mas como é importante a gente olhar para isso? Como é importante a gente olhar para a menopausa, mas isso é um capítulo à parte. Fantástico, né? Esse é um dos focos que eu tô tendo agora também, dessa mulher 40 mais, que entrou no climatério, que tá aí na menopausa. Então, a gente precisa olhar, o mundo está envelhecendo, essas mulheres estão envelhecendo. Como é que a gente vai melhorar a qualidade de vida? Como que vai promover esse envelhecimento saudável? E daí a gente fala tanto desses 4 pilares, como eu te disse, somado a isso, se tiver indicação, a terapia hormonal. Perfeito. Então, tem muita coisa boa para ser feita, né? A gente não pode decretar aí 40 anos. Tem gente que fala, é ladeira abaixo, é nada. Não, tá só começando. É só começando. Um novo capítulo. Né? Eu que tô com 34, começo a sentir agora uma visão completamente diferente de vida, um ânimo diferente, uma vontade de viver cada vez mais. Né? A adolescência é uma fase muito boa e a gente passa por essa transição da vida adulta. E aí, quando a gente chega nesse momento, eu acho que já começa o desfrute, de certa maneira. Apesar da gente estar num momento de vida ativa, de trabalho, né, de conquista. Uhum. Mas eu acho que vem essa sensação de novo, desse vigor. E quanto mais a gente conseguir manter isso é uma delícia. É muito bom. E eu acho que a maturidade traz muito isso, né, pra gente. E a gente saber o que a gente quer e principalmente o que a gente não quer. Perfeito. Então, a gente consegue viver de maneira muito mais leve. Claro, com seus altos e baixos, como todo mundo, né? Uhum. Mas eu nunca fui tão feliz na minha vida. Com toda certeza. Que delícia. Então, próximo episódio falaremos sobre... Menopausa. Menopausa. Olha que delícia, já temos marcado. Olha que maravilha. Estarei mais calma para esse novo episódio. Estaremos. Fala pra mim uma coisa. Um dia chegarei lá. Como que eu sei que eu estou começando esse processo da menopausa? Só pra gente dar uma pitadinha nesse assunto. Menopausa, como é que eu vou conseguir perceber que ela está se aproximando? O principal sintoma, né, que a gente tem como o primeiro que aparece, vamos pensar assim, pode variar de mulher para mulher, mas um dos mais frequentes são os fogachos, que é aqueles calorões que vêm daqui para cima, que a mulher apresenta aquela sudorese excessiva, tá? Então, esse é um dos principais. É claro que depois a gente pode perceber alteração no ciclo menstrual dessa mulher, eles podem ficar mais curtos, uma irritabilidade maior, fadiga, um cansaço, uma indisposição, um desejo sexual hipoativo, uma libido reduzida. Então, tudo isso pode estar linkado, aparecer nessa fase. Legal. Então, eu acho importante isso, porque eu, por exemplo, nunca parei para pensar em que momento isso poderia acontecer comigo e quais seriam os sinais de que isso realmente está chegando para que eu possa preventivamente me cuidar. Né? E qual que é a importância de, no primeiro sintoma identificado por mim, eu ir até o ginecologista? O principal momento, quando a gente fala nesse momento, então, você está com 41 anos, tá? Veio aí um fogacho frequente, uma insônia, você falou, epa. Principal ponto aqui é o autoconhecimento, eu saber quando que saiu fora do trilho meu trem. Então, eu já peguei e falei, algo não tá legal, vou até um ginecologista. Chegamos lá, fizemos uma avaliação, você já está fazendo a sua atividade física, comendo certo, fazendo tudo redondinho. Eu falo, Ju, agora é a hora da gente pensar, por exemplo, numa terapia hormonal. Quando eu entro, eu não preciso esperar que a mulher pare de menstruar, por exemplo, para entrar com uma terapia hormonal. Quando eu entro nessa fase, que é uma das melhores para a gente entrar, quando a gente está, por exemplo, nesse início de climatério, eu diminuo, por exemplo, muito o risco de doença cardiovascular. Eu diminuo muito o risco dessa mulher infartar se eu entro com essa terapia hormonal nessa fase.
E a gente sabe que doença cardiovascular é uma das comorbidades que mais matam mulheres no Brasil. O porquê não fazer essa prevenção, né? Aqui a gente tem que pensar em prevenção, não em tratamento de doença. Essa é a grande chave, né, do segredo. Então, é isso. Perfeito. Bom, vamos deixar o pessoal que Instigado. com vontade de saber um pouquinho mais sobre isso, que está Sim. passando ou que está chegando próximo a esse momento, já saber identificar e saber que existem soluções próximas e possíveis para que essas pessoas consigam passar por essa fase de uma maneira mais leve e evitar futuros problemas que são muito comuns, como você disse, Muito. a essa fase. E, Ju, eu anotei um dado na minha cola. Vai lá. E eu vou ler para você. Que olha que interessante essa informação. Até 2030, mais de 1 bilhão de mulheres estarão na menopausa. Então, estamos envelhecendo. Precisamos olhar para isso com muito carinho e com muito respeito. Eu coloquei até esses dias no meu Instagram. Eu faço parte de um licenciamento que chama Rede Musa. E a gente colocou que não precisa pausar essa fase da vida. Essa música precisa continuar tocando de uma maneira leve. Perfeito, isso. Porque eu olhando aqui para minha família, né, para as mulheres próximas a mim, é sempre algo muito incômodo, né? E como você disse, a música ela não pode parar, Não pode parar. Ela não precisa. Às vezes ela para, mas talvez por falta de informação. Com certeza. Com certeza, falta de informação, por falta de olhar para essa mulher, por falta de respeito, porque pensa, você aí tudo com gás trabalhando, tudo chegou, pegou, entrou na menopausa, veio uma indisposição gigantesca. Elas chegam verbalizando para mim, eu não sou mais a mesma, eu me esqueci do que eu era. Isso não pode acontecer. A gente tem aí pelo menos mais 40 anos para serem vividos com qualidade. Isso é forte, porque é fácil, é comum de acontecer, mas não é normal. A gente não pode normalizar o incômodo, a dor, o calorão, né? Porque eu vejo mulheres falando, não, é o calorão, não, é normal. Suadas, Suada. com a maquiagem derretendo. Não. Não é não. normal, dá pra mudar. A gente consegue contornar muita coisa. Muita coisa pode ser evitada. Perfeito. Mas vamos deixar o como? Vamos. Próximo. Ai, meu Deus. Próximo episódio. Com certeza, vai ser um privilégio. Amanda, só pra gente fechar, se você puder deixar uma dica pro pessoal que ficou até aqui, até agora, assistindo esse conteúdo valioso, qual é a dica de ouro que você deixa para essas mulheres? Você em primeiro lugar. É isso. Ame-se. Pense sempre que você precisa estar bem, para depois pensar no todo. E eu estou aqui, à disposição, para ajudá-las, para ajudar quem precisa em casa. Eu amo isso aqui, eu amo o que eu faço, sou apaixonada por mulheres e por cuidar delas. Obrigada pelo convite, foi um privilégio estar aqui com você. Tenho um carinho enorme e eu desejo que Deus continue abençoando grandemente a tua vida, a tua casa, essas pessoas que estão com você. São incríveis, me fizeram ter um dia especial, totalmente atípico, que talvez eu pensasse, meu Deus, eu quero fugir daqui, mas que bom que foi aqui. Obrigada pelo acolhimento, a tua equipe é incrível, isso é fruto do teu coração. Que você atinja aí voos cada vez mais altos. O céu é o limite. Amém. Nunca pensei que eu fosse chorar hoje. Estamos aqui para isso também, Ju. Ai, que delícia. Obrigada pelo teu carinho. Eu que agradeço por tudo, agradeço por você estar aqui. Eu agradeço em nome das mulheres que são beneficiadas todos os dias por você. Eu converso com amigas, elas me dizem, ai, você já viu essa médica? Olha o que ela tá falando. Sim, eu conheço. Sim. Que alegria. É lindo isso. Muito porque bom saber. a medicina ainda é algo distante da vida comum. E você traz isso mais para perto da gente. Ainda quem não tem condições de ter acesso, tem acesso a você. E aqueles que têm condições têm acesso a ter uma vida 100%, como Sim. você propõe.